Olá, seres de luz! Estamos aqui então de volta para fazer o transplante da Jade, que estava naquele vaso grandão, para um vaso menor, para que ele comece então a dar forma ao bonsai. Vamos juntos? Eu vou mostrar para vocês então desde o início, onde a gente faz o preparo do vaso para onde a gente vai transplantar o nossa bonsai, que na verdade é uma planta que ela estava num vaso e que como ela está bem anciã, já tem mais de 10 anos, ela está com os troncos lindos, então eu vou transformar num bonsai. Então tá num vaso bem alto, vou mostrar para vocês, e aí eu vou colocar nesse vaso menor, tá? Esse vaso aqui, então, ele já vem com 4 furos, tá? E qual foi o preparo que eu fiz aqui inicial, então? Peguei aquelas folhas que eu falei para vocês, né? Daquele papel toalha, que ele é mais grosso e que ele é reaproveitável, não é aqueles papel toalha descartável. E aí, tem vários nomes, várias marcas, mas tipo Toalhex, tá? E aí, eu cortei ele uma fileirinha só, cortei em 4 pedacinhos, tá? E aí eu peguei clips, soltei o clips, deixei ele como um arame para ficar fininho, porque o arame que eu tenho aqui, ele é uma bitola grande, tá? Então não tem necessidade só para fixar aqui a telinha e não permitir que escoe completamente o que eu colocar aqui de drenagem. Então eu coloquei, fiz vários aqui, então o clips eu deixei ele assim, ó, tá? Deixei ele assim. Você mede então de acordo com o buraquinho dele. Então você coloca aqui, ó, tá vendo? Mede a mesma distância e você vai colocar. Então a gente coloca de dentro para fora, tá? Então a gente coloca a toalhinha, né? A telinha de drenagem. E aí a gente coloca aqui no furinho, né? Quando a gente vira, então, ó, aqui ficou a telinha presa. Quando a gente vira, vai estar assim. E aí a gente puxa, né? Para um lado e para o outro, fazendo esse ganchinho, então. Ok? Fez a preguinha. E aí eu fiz isso em 2 furos, nos outros 2 eu coloquei um arame. Eu medi a nossa árvore, né? Eu medi a altura que tá o vaso, então eu peguei o diâmetro daquele vaso e medi a altura. Então eu deixei uma boa sobra aqui, porque para a gente conseguir dar sustentação para essa planta aqui e ela continuar crescendo vigorosa e as novas raízes elas não quebrarem, a gente depois vai dar então toda uma sustentação para essas raízes novas não quebrarem, tá? Então agora, feito isso, eu vou colocar aqui então, aqui dentro, uma camada de drenagem que eu gosto, que eu pego, como eu disse para vocês, aquelas bandejinhas de isopor, corto bem pequenininho e encho aqui, vou mostrando para vocês. Depois dessa camada generosa de isopor, então, eu coloco cascalho, casca de pinhão, qualquer tipo de casca que a gente vai juntando, a gente pode colocar junto. Depois eu coloco uma camada de terra com cascalho adubada. E aí, por último, eu coloco uma camada de areia já lavada, grossa, para dar aquela finalização. E a areia ela é muito boa porque ela não compacta e ela permite uma ótima drenagem. No último da finalização, então, eu vou colocar musgos, tá? E aí eu mostro para vocês tudo isso no passo a passo. Vem comigo!
Aqui para vocês verem que eu reaproveito então as caixinhas de papelão, tá? Eu tenho várias bandejinhas aqui, onde a gente vai picotando então. Aqui eu tinha pouco, então eu tô fazendo mais. E aí a gente vai picando assim em tamanhos bem pequenininhos, para que a gente possa fazer aquela forração. Então aqui a gente vai colocar então uma camada generosa. Aqui tá misturado o isopor com caixa de papelão também. E a gente coloca aí mais ou menos uns 2 dedos, para que a gente possa permitir aí uma boa drenagem. Agora eu coloco então uma camada de terra adubada com cascalho, que ela também é bem drenante. E já vai permitir a nutrição das raízes e dessa planta que está chegando aqui no seu novo lar. Também colocamos aí uma camada de mais ou menos 1 dedo. E a parte agora da areia e dos cascalhos, pinos, folhas secas, eu vou colocar depois que eu já colocar o vaso aqui, para que ele possa ficar bem ajeitadinho nessa nova caminha aqui, tá bom? Agora o próximo passo então é pegarmos a nossa árvore que está no seu vaso original, tirar ele do vaso original e do torrão a gente soltar aquela areia e fazer com que ela então, a gente vai tirar então 1/3 dessas raízes, para permitir com que raízes novas cheguem. Bom, aqui nós estamos então com o nosso vaso preparado, eu vou colocar ele aqui na bancada. E aí a gente vai pegar a nossa jade, que é um vaso bem grandão, como eu disse para vocês. E aí a gente vai começar esse trabalho então, primeiro retirando ele deste vaso original. Olha como ele está bem enraizado, dá para vocês verem, né? E agora aqui em cima da bancada, o nosso próximo passo então vai ser a gente soltar esse torrão. E aí eu tenho aqui tanto o pincel, como eu tenho 2 tipos de hachis, né? Pontinha mais quadradinha, pontinha mais redondinha, pra gente ir soltando então esse torrão e a gente então poder colocar ela num outro lugar. Então aqui é um trabalho realmente da gente ir soltando. E eu volto quando tiver tudo soltinho aqui para mostrar para vocês. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês. Olha a quantidade de terra que tinha e só um pouquinho ali de argila expandida e cascalho. Então, para vocês entenderem, demorou um pouquinho para conseguir liberar. E agora ela está aqui com todas as raízes soltinhas, já não tem praticamente nada de terra. E ela é então uma planta bem grandona, como eu disse para vocês. Olha que linda que ela é. Vamos trazer mais para cá. Olha aqui como ela é linda, meus amores. Então, como bonsai, o bonito é vermos tanto essas raízes mais grossas, como também esses troncos maiores. Então agora a gente vai colocá-la ali no vaso, de forma que a gente consiga mostrar toda essa beleza aqui dessa árvore que tá bem grandona. Então, olha que lindeza! E aqui então a gente vai começar
a cortar as raízes. Lembrando da gente deixar, então, 2/3 e a gente tira, então, 1/3, tá? Vou voltar a apoiar ela aqui na bancada, para vocês verem, então, como que eu faço, então, essa poda das raízes. Então, peguei aqui a minha tesoura de poda, tá? Uma tesoura comum. E aí, a gente puxa todas essas raízes para baixo. E aí, essas que são muito fininhas, a gente vai tirando, tá? Então, a gente vai tirando. Opa, meu alicate tá um pouquinho duro. A gente vai tirando essas aqui menorzinhas. E a gente vai mantendo, então, as maiorzinhas, tá? Aí ela vai pro vaso novo. A gente deixa ela aí, então, 15 dias na sombra, para ela ir se recuperando, tá? E aí, depois, eu vou mostrar, então, para vocês, no próximo vídeo, depois de 15 dias, como que ela ficou no vaso novo. E aí, a gente vem pra poda de modelagem. Aí, a gente vai modelar ela, para que ela possa, então, ganhar aquela forma de bonsai, ok? Agora eu vou dar uma limpada aqui no espaço, então, para que eu chegue aqui com o vaso e coloque ela e vocês percebam como que ela vai ficar para essa finalização. Já volto. Bom, meus amores, então agora com a bancada limpa, é o momento então da gente colocar a nossa árvore no nosso novo vaso. Vamos ver aqui a altura, como é que vai ficar. Para ser bonsai é melhor ficar um pouquinho mais alto. Então, eu vou preencher um pouquinho mais com o próprio cascalho que eu tirei do outro vaso, ó. Tinha alguns cascalhos de pinos, casca de pinos e argila expandida. Então, a gente pode usar depois que a gente limpa. Vamos ver se agora a altura já deu. Ah, agora tá perfeito. Muito, muito, muito bom. Essa parte aqui vai ficar pra cima. E aí, então, agora é o momento que a gente vai, então, preenchendo com areia, tá? A gente pode colocar um pouquinho também de folha seca. Pode colocar um pouco de folha seca. Depois com a areia ela vai já dar aquela baixadinha. Procurem colocar sempre material orgânico, material inorgânico, e a gente poder ir oferecendo para a planta um lugar próximo àquele que ela já está acostumada, que é o contato direto com a terra, esse contato com a natureza, Mãe Gaia. Estou tirando só as podas dos abacaxis, porque esse é meio durinho, né? Aí a gente vai preenchendo. E agora a gente vai preenchendo com areia em cima da folha, da folha seca que a gente colocou
Vamos colocando areia. Aí a folha seca já vai ficando para baixo. Vai dando uma leve apertadinha. Ela também já vai, essa areia aqui, ela já vai aproveitar e já vai dar uma sustentação também para nosso bonsai. E aí a gente vai preenchendo todo o vaso. Bom, meus amores, então eu trouxe aqui a câmera mais para pertinho de vocês. Já está então aqui com a quantidade de terra. Já dá para ver que ela tá mais firme, mas se a gente coloca no tempo e ela fica chacoalhando desse jeito, acontece que essas raízes novas que vão saindo, elas se quebram e a planta sofre. Então a gente havia deixado aqueles 2 arames, agora a gente vai fazer então a aramação para que ela fique realmente firme. Então a gente passa o arame pelo tronco mais grosso, dá uma volta, coloca uma força mesmo para ele não ficar chacoalhando, dá uma volta e a gente vai enterrar ele do outro lado. Para que ele realmente fique firme e não permita, então, que a planta fique chacoalhando demais, tá bom? Com o outro lado, a gente vai fazer, então, a mesma coisa. A gente pega esse outro tronco aqui, que ele é maior, a gente coloca ele até a base. Dá uma apertadinha também, ó. Tô tracionando, tá vendo? Pra ficar bem firme. Aqui, como ele é menorzinho, a gente pode dar até mais uma volta nesse terceiro tronquinho aqui. E aí, vamos ver. A gente vai colocar lá pra trás. Aperta bem. E enterramos aqui atrás, de forma que ele faça uma leve tração. Agora eu gosto sempre de dar uma regada para que essa areia ela assuma então a sua posição e a sua altura. Vamos dando mais uma apertadinha. E aí com essa rega que ela vai dar uma molhada, vai dar uma baixada nessa areia. A gente vem e dá mais uma completada. E aí eu mostro o resultado para vocês. E aí voltando então, meus amores, para finalizar, eu falei para vocês que eu colocaria musgo, mas como eu senti que era importante dar uma firmada melhor nesse tronco, eu acabei colocando pedras, tá? Vejam como ficou nossa Jade, maravilhosa. Colocando então aqui o vaso que ela estava ao lado para vocês perceberem a diferença que a gente fez, ó, tava bem alto e ele tinha um diâmetro menor. E aí eu passei para um bem mais baixo, com um diâmetro bem maior, para já dar esse formato de bonsai. Agora nós deixaremos então 15 dias na sombra descansando, porque nós fizemos esse transplante.
E aí depois voltamos para poder então e aí depois então nós voltamos para poder fazer a poda que vocês tenham um lindo dia. Até mais!